Olá, hoje é dia 3 de abril de 2024, quarta-feira, e eu gostaria de resolver mais um probleminha de LeetCode, o problema do dia, que é um problema de word search, e é uma questão de backtracking, não é tão complicado, mas é bom para treinar esse conceito que é backtracking. Então eles nos dão uma grid de letras, uma grid de caracteres chamada board, e uma palavra, uma string word. E a gente tem que retornar verdadeiro ou falso se a palavra aparece nesse grid seguindo algum caminho a partir de alguma posição. Então, a nossa estratégia vai ser começar em cada uma das posições, fazer o backtracking para todas as outras e ver se a gente encontra a palavra. Isso é possível em questão de complexidade, porque o board não passa de um tamanho 1 até 6 de altura ou largura, e o tamanho da palavra é no máximo 15, então não temos muito problema com isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, para não ficar escrevendo esse vetor de char, vou fazer um type def para grid, chamar de grid, esse vector de char, e vou fazer algo parecido, porque a gente vai precisar de uma estrutura para guardar, deixa eu diminuir aqui para ficar melhor pelo código, para guardar se a gente já visitou uma posição ou não. Então eu vou chamar de track, é o tipo, né, tipo track. E aí vamos criar uma função auxiliar, que é a função de backtrack, a função recursiva, eu chamo de exist backtracking, que vai receber, bem, aqui dá para trocar pelo tipo que a gente criou aqui, grid, e aqui a gente vai passar a mesma coisa, esse grid, esse é o word, mas também vamos receber o nosso track, que é o visited, receber a posição da palavra que a gente está analisando, o índice da palavra, né? Eu vou chamar de pos. A posição IJ do board que a gente está analisando. Vou receber o tamanho da palavra para também não precisar ficar buscando sempre. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai funcionar assim. Sempre que passar, a gente vai fazer uma chamada recursiva para frente para analisar a próxima letra da palavra. O último índice da palavra word é len, -1. Só que se a gente passar pelo len -1 e fazer a chamada recursiva para a posição len, que não existe, mas quer dizer que ela passou por todas as checagens, então a palavra foi encontrada. Então a gente vai fazer assim, se a posição foi igual ao comprimento da palavra, quer dizer que a gente achou a palavra, então retorna verdadeiro. Se a gente já passou agora a gente vai testar o índice, né? Se o índice está dentro ou não, para ver se faz sentido checar aquela posição. Se o i for menor que zero, ou o i for maior do que o tamanho do board, ou o j for menor que zero, ou o j for maior do que o tamanho, a largura do board, né? Que é o tamanho do board zero. Então a gente retorna falso também. Esses são todos os casos base, né? Aí vai ter o visitados também. Primeiro vamos testar se essa posição IJ já foi visitada. Se ela já foi visitada, então a gente retorna falso também. E o último caso base é se a posição da palavra que a gente está analisando, a letra da palavra naquela posição for diferente da do board na posição que a gente está analisando, também retorna falso. Agora que passou por todas as condições, a gente já viu que a letra que bateu, que a letra naquela posição do board é igual à letra da posição da palavra que a gente está analisando. A gente pode visitar, é a parte do backtracking que a gente visita aquela célula. Então, na posição IJ a gente visita, então igual a true. Faz todas as chamadas recursivas, então vamos criar um bool aqui, found, que vai receber o exist backtrack, a chamada recursiva. E a gente vai passar o board, word, o visited, e a posição da palavra que a gente vai analisar é a próxima. Aí eu vou colocar aqui i, j e len. A gente já vai mudar, mas eu vou colocar um ou. Por quê? Porque basta um deles ser verdade e a gente encontrou a palavra. Então eu vou copiar isso aqui. E aí eu vou pular, colocar bem juntinho aqui para ficar bem organizado. 1, 2, 3, 4.
Então a gente vai fazer o seguinte, o I é a posição vertical, então a gente vai para baixo, vai para cima, vai para direita e vai para esquerda. Checar isso. E aqui tem a parte muito importante também do backtracking, que é a gente desvisitar. Porque se a gente chegou no final aqui da checagem, chegou no caso base, por exemplo, aqui digamos que seria o final da palavra e a gente não encontrou, e fizer não encontrou, não encontrou, não encontrou, não encontrou, morreu, não encontrou aqui. Se a gente voltasse na recursão e não desvisitasse essa célula, seria ruim, porque quando a gente viesse por outro caminho tentar checar, essa célula já estaria visitada, e não é isso que a gente quer. Então a gente, depois de fazer todas as chamadas recursivas, e a gente tem que desvisitar. E mesmo que retornou, mesmo que achou, aí o tabuleiro vai ser todo desvisitado, né? Peraí, puxei errado aqui. Então, essa parte aqui da backtracking é um conceito muito importante que a gente, depois de ter feito tudo, a gente desvisita. Por isso que chama backtracking, porque a gente vai analisando, vai andando e voltando, que é um desvisitar. E, por fim, a gente retorna o booleano que diz que se a gente encontrou ou não. Aí, como que vai ser na nossa função principal? A gente vai primeiro ver a altura, vamos criar aqui a altura, a height do board. Aquilo que a gente tinha feito lá na outra função, não quis passar como parâmetro também, porque senão ia ficar muita coisa passando como parâmetro. Mas vamos criar aqui altura e largura. Criar o vetor de visitados, né, o track, que a gente chamou de track, que é o visited, que ele vai ter height elementos, altura elementos, e o resto vai ser inicializado com vetores de booleano, todos inicializados, quer dizer, um vetor de booleanos com tamanho width e inicializado com false, porque no começo nada está visitado. Agora a gente faz todos os for, que a gente vai começar em cada posição da grid, então height, cada posição da grid for j, opa, for j igual a 0, j menor que width, j++, e agora a gente checa na nossa versão backtracking com todos os parâmetros iniciais, então exist backtracking, vamos ver como a gente passou, é o board, a word, o visited que a gente criou, a posição da palavra, a primeira posição que a gente vai analisar é a 0, o i é o i que está aqui, o j é o j que está aqui no loop, e o tamanho da palavra, né? Então é word.length. Se isso for verdade, a gente retorna verdadeiro porque encontrou a palavra. Não sei se essa é a forma mais eficiente de resolver, mas vamos testar aqui, vamos ver se vai dar algum erro de digitação que ele vai reclamar. Ele reclamou aqui de alguma coisa que é... Ah, tá. Claro, se a gente passou por todas as vezes, não encontrou, tem que retornar o false, claro. False. Vamos ver agora. Peraí, agora vamos ver uma coisinha aqui. Ah, tá. Aqui tem que colocar um igual também, né? Porque é a questão do índice. Se já chegou no tamanho, quer dizer que também já passou, porque o último índice é o tamanho -1. Vamos ver. Pronto, agora passou nos primeiros casos base. Vamos rodar agora o submeter e ver o que acontece. Foi aceito, né? Com um tempo de 1432 milissegundos. Mas passou. Então, com certeza deve ter uma forma mais eficiente de resolver. Se a gente ver aqui as soluções, vamos ver a solução de alguém. É um código, vamos ver o código da pessoa. Ela também definiu uma função auxiliar. Iterate for each cell in the maze, foi parecido. If the current cell matches the first character of the start. Tá, bateu.
Ele vai fazer. Ele primeiro já checou se bate o primeiro, né? Porque aí ele não precisa entrar no backtracking. Mas aí ele chama o search também a partir da posição 0. E aqui ele faz a checagem para retornar false. Mark the current cell as visited. É uma solução bem parecida. Mas é isso. O problema de hoje foi isso para treinar backtracking. Obrigado.